Amém, irmãos. Bom dia a todos. Depois de um certo tempo, né, longe daqui, mas amém. Estamos aí para a honra e glória do Senhor. Para mim é uma honra, né, muito grande de estar aqui. Eu quero só, antes da gente começar o sermão propriamente dito, no momento do louvor, eu estava ali, né, e batalhando ali com a minha certa respiração mais difícil, né? Com a minha respiração bastante ofegante, tem dia que ela fica um pouquinho pior do que já é. E eu estava ali, Deus, será que hoje eu dou conta de dar o sermão? E naquela luta, nem naquela angústia, e veio uma voz assim, muito forte na minha mente: deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Eu falei, amém, né? Vamos ver o que é isso. E aí eu fiquei com isso, né? Deixa fluir, amém. A Bíblia diz, né, Mateus 12:34, que a boca fala, que o coração está cheio. Falei, amém, deixa fluir. E aí a irmã Cecília veio com essa mensagem, que essa questão do rio, de fluir o rio. Falei, amém, como Deus é tremendo, né? Como Deus vai fazendo as coisas. Mas amém, vamos abrir as nossas Bíblias lá em João no capítulo 3, no versículo 30. Esse é um texto bastante conhecido, que de certa forma é até usado como uma espécie de jargão, né, como jargão cristão. Eu dei um estudo baseado nesse versículo no PGD, mas aqui eu vou desenvolver ele de uma maneira mais propícia para os nossos tempos, para a igreja, né, dos nossos tempos. Amém. João no capítulo 3, no versículo 30. Todo mundo achou, amém? João 3,30 diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o que eu quero falar hoje? Seria até um tema, né, para a nossa mensagem, que um título para a nossa mensagem, né? A dinâmica do cristão, ou a dinâmica do cristianismo. Mas um título que eu daria para essa ministração seria o efeito gangorra. Mas o que tem a ver a dinâmica do cristão com o efeito gangorra? Vamos pensar primeiramente nesse contexto aqui em que João disse essa frase. Aqui, João disse essa frase depois que ele já tinha batizado Jesus, ele já tinha, né, recebido mediante o Espírito Santo a revelação de que Jesus era o Messias, e aí ele batiza ali Jesus no Rio Jordão, meio a contragosto, mas aí Jesus diz, convém que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E aí depois disso, Jesus começa o seu ministério, e no versículo, não precisa ler, mas aqui no versículo 22, diz que Jesus, com seus seguidores, começou a pregar sobre toda a Judeia e batizava. E aí criou-se uma espécie de concorrência para algumas pessoas. Falou, João, é o seguinte, aí, Jesus, o cara que você batizou, já está aí angariando alguns seguidores e está batizando. E aí ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. E essa é a dinâmica do cristão. E é interessante que, há muito tempo atrás, eu estava lendo esse texto, e aí me veio a imagem da gangorra. Quantos aqui já brincaram de gangorra? Todo mundo, né? Todo mundo já brincou de gangorra, com certeza. Então, o que é a gangorra? Você precisa fazer uma força grande para que a pessoa do outro lado, a oposta, fique em cima e vice-versa. Então, é aquela alternância de forças, né? E é interessante a gente pensar nisso, na dinâmica do cristianismo, porque nós somos chamados para refletir a imagem de Jesus. Romanos 8:29 fala que aqueles que Deus de antemão os escolheu, também os predestinou para que sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, na verdade, refletir a imagem de Jesus é fazer com que ele cresça em nós. Mas para fazer com que ele cresça em nós, nós precisamos permanecer na parte de baixo da gangorra. E quando alguém já brincou em alguma gangorra, sabe que para que a pessoa do lado oposto permaneça na parte de cima,
a gente tem que fazer uma força constante para segurá-la lá em cima, não é? A gente precisa fazer aquela força. Eu lembro que o meu primo, Leandro, mais velho do que eu, e ele gostava de me sacanear, porque ele sabia que eu tinha medo de altura. Eu tinha não. Eu tenho um profundo respeito por altura, mas eu sou bem medroso. Eu lembro quando a primeira vez que eu andei de avião, eu ficava, Deus, apaga da minha consciência que eu estou num avião, porque eu quero pensar que eu estou num ônibus, e, nossa, eu morro de medo de altura. É uma coisa que Deus precisa tratar ainda em mim. Mas, e ele sabia disso, e aí o que ele fazia? Quando a gente ia brincar, em algumas circunstâncias, de gangorra, ele ficava lá embaixo, e ficava, você vai cair, ó, você vai cair. Eu todo com medo de cair ali, e aí eu começava a chorar, vem aqui, aí minha mãe vinha, Leandro, para de fazer isso. Aí abaixava, e aí eu ia chorando. Enfim, para que a gente faça com que a outra pessoa permaneça na parte de cima, você tem que fazer uma força muito grande para permanecer na parte de baixo. E se a gente olhar essa dinâmica que João Batista, de certa forma, traça aqui, quando a gente compara essa dinâmica com a igreja atual, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja A, igreja B, igreja C. Estou falando da igreja como corpo de Cristo da terra, da qual nós fazemos parte. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Então, na verdade, quando nós olhamos essa dinâmica apresentada por João Batista com a nossa vida, a gente vê que, pelas nossas atitudes, a gente não tem permanecido tanto na parte de baixo. A gente tem feito uma forcinha para ficar na parte de cima. Ainda que a gente diga, ó, Jesus está comigo na gangorra, mas a questão é, aonde que ele está? Às vezes ele fica no meio ali, né? Sabe, aquele equilíbrio de forças ali? Então, mas a gente foi chamado para fazer com que Jesus permaneça na parte de cima. E isso fala de um esforço muito grande, porque Jesus, ele é glorioso, e um dos aspectos de glória é peso. Você vai ter na Bíblia dois significados para glória. Um é o Shekinah, ou Sherinah, que é a questão da luz, do brilho, e outra é a questão do Kabod, que significa peso. Então, por exemplo, quando a arca é tomada pelos filisteus, ali quando os sacerdotes ímpios, filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles saem para a guerra e eles morrem, a arca é tomada, né, pelos filisteus, e nasce ali um filho, né, da mulher, que agora eu não vou lembrar de qual foi, se foi de Ofni ou Finéias, mas ali nasce um filho que é chamado de Icabod, que significa a glória se foi. E essa expressão Kabod fala de peso. Então, peso, autoridade. Então, imagine o esforço que você tem que fazer quando você está numa gangorra e você ali com seus 70, 80 quilos está com um cidadão de 120 quilos. Só para a gente ter uma ideia. A força que você vai ter que fazer para fazer com que uma pessoa de 120 quilos permaneça na parte de cima. Você vai ter que fazer uma força excruciante, uma força muito grande. A questão é que Jesus, ele pesa mais do que tudo isso. Ou seja, a dinâmica do cristão consiste em fazer todo o esforço para que Jesus permaneça na parte de cima. Mas, como eu disse, nós estamos num contexto em que a vontade humana, ela tem sido colocada em primeiro lugar. E isso é muito fácil de detectar quando nós, por exemplo, pensamos no conceito de liberdade. E aí a gente até usa o texto bíblico, né, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e a verdade é uma das características de salvação. Jesus, ele veio para que, de fato, nós sejamos livres. Então, Jesus, ele veio para que nós vivamos em liberdade. A questão é que esse conceito de liberdade, ele foi adulterado, muito adulterado. E essa mudança do conceito de liberdade reflete o fato de que o homem, o ser humano, e consequentemente a vontade do ser humano,
ocupa o lugar de Deus. Porque qual que é o conceito de liberdade usado hoje em dia? Eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero. Mas esse não é o conceito bíblico de liberdade. E essa mudança de significado, ela afeta muito a nossa dinâmica do cristianismo. Ela afeta principalmente a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Porque o conceito de liberdade bíblico é nós sermos livres do pecado para que façamos a vontade de Deus. Vou repetir. O conceito de liberdade bíblico é sermos livres do pecado que nos escravizava. Romanos 6, do 10 ao 14, o apóstolo Paulo vai descrever isso de uma maneira muito clara, para que vivamos a vontade de Deus. Então, não tem aí vontade humana nenhuma. Não existe exercício da vontade humana na liberdade bíblica. É por isso, por exemplo, que Jesus, lá em Mateus 16, 24, ele vai dizer: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, ser livre é eu não ser mais escravizado pelo pecado, a fim de que eu viva a vontade de Deus para mim. Isso é liberdade. Mas, como eu disse, o conceito de liberdade humanista, que infelizmente tem pautado o exercício do cristianismo de muitas pessoas, é eu posso fazer o que eu quiser. E nessa dinâmica de eu posso fazer o que eu quiser, ou seja, uma interpretação errada de liberdade, faz com que eu interprete a Bíblia assim. E aí o que acontece? Existe um discurso na boca de muitos cristãos, eu estou falando por conhecimento de causa. Eu, como capelão, como professor, e até como um cristão comum, normal, eu vejo muito isso, muito desse discurso na boca das pessoas. Então, quando a Bíblia fala de uma maneira direta, por exemplo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, ou seja, ali não precisa muita didática de interpretação. O texto é claro, negue-se a si mesmo, ou seja, nega a sua vontade. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu não concordo, não é bem assim. Então, amigo, a sua opinião, com todo respeito, não interessa. Porque é o que a Bíblia diz. Mas eu não concordo, por exemplo, o homossexualismo é pecado. Então, mas a Bíblia diz que é. Mas o mundo mudou. E daí? Não tem dessa. Aí, quando você vai investigando essas pessoas que nutrem esse tipo de argumentação, você vê que, na verdade, elas estão pautadas na vontade delas, ou seja, na opinião delas, na maneira com que elas interpretam o mundo, e leva isso como modelo, como padrão, para interpretar a Bíblia. Então, aquela coisa, assim, às vezes isso acontece de maneira inconsciente. Ou seja, eu estou pautado na minha vontade, nesse conceito equivocado de liberdade. Então, eu penso, Deus me deu o livre-arbítrio. Então, Deus me deu a liberdade. E essa liberdade é eu fazer o que eu quiser. E aí, ele vai com esse conceito para a Bíblia, e aí ele acha que ele tem direito de discordar da Bíblia. E aí, para tentar ajustar a Bíblia à vontade dele, ele começa a interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ele acha, e não de acordo com aquilo com que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3, 15 e 16, ele vai falar de uma maneira muito clara: toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir, para ensinar, ou seja, ela é o padrão. Mas tem contexto histórico, tem contexto cultural. A questão é o seguinte, pessoal, não vou ficar entrando muito nesses detalhes, mas a questão é que, embora a cultura mudou, os princípios, eles permanecem. A questão é como esses princípios são aplicados, mas os princípios são os mesmos. O que a Bíblia diz que é pecado, independente da cultura a qual você esteja inserido. Pecado é pecado, irmãos. Então, para a gente entender essa dinâmica do cristianismo, que a gente pode fazer como ilustração o efeito gangorra, ou seja, o nosso esforço para que permaneçamos na parte de baixo, a fim de que Jesus seja glorificado, ou seja,
permaneça na parte de cima, eu quero falar de 3 questões. São questões básicas, mas que quando a gente vai tentar responder essas questões, a gente vê que a nossa resposta, muitas vezes, está muito distante da resposta verdadeira dessas questões. A primeira delas é: o que é ser cristão? Você vai falar, o que é ser cristão? Mas ser cristão é ser cristão. Agora, para pensar. Se alguém te perguntasse assim de pronto, o que é ser cristão? O que você responderia? Vamos parar para pensar um pouco nisso. E é interessante para a gente trazer isso aqui para a nossa reflexão. O termo cristão, ele na verdade é um termo pejorativo. Ele na verdade foi colocado, né, aos seguidores de Cristo, já dei um pouquinho da resposta aqui, aos seguidores de Cristo, que na verdade eram conhecidos como a seita do caminho. E por que eles eram conhecidos como seita do caminho? Porque Jesus tinha dito lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, eu vou rapidinho fazer aqui só uma apropriação, porque a gente tem que entender por que Jesus disse isso. Porque às vezes a gente lê isso na Bíblia e parece que Jesus falou isso num contexto meio solto, e não foi. Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando para judeus, especificamente judeus. E os judeus tinham em mente o Salmo 18:30, que diz assim, o caminho de Deus é perfeito, que é a maneira como aparece na nossa tradução. Só que quando você vai para o texto hebraico, que era o que os judeus tinham acesso, você vai ler nesse texto, né? O caminho de Deus é perfeito, o termo Rael Tamim Darko Inhat. Rael Tamim Darko Inhat. O que significa isso? Rael, o Deus, Tamim, perfeito, Darko, caminho, que é uma variante de Derech, que é a palavra caminho, Inhat, que é um verbo ser. Então, quando a gente vai para a interpretação original desse texto, Deus é o caminho perfeito. Não é apenas o fato de o caminho de Deus ser perfeito, no sentido de Deus mostrar o caminho, mas Deus é o caminho. É por isso, por exemplo, que lá em Gênesis 17:1, quando Deus faz a aliança com Abraão, o que ele diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Ou seja, caminhar com Deus não é caminhar no caminho que Ele mostra, mas é caminhar nele, na presença dEle. Por isso que em Atos 17:28, Paulo ali falando para os epicureus, ele vai dizer, nele, em Cristo, nos movemos e existimos e vivemos. É nele. Quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele está dizendo? Eu sou a personificação do caminho descrito no Salmo 18:30. Vocês não conhecem o texto que diz, Deus é o caminho perfeito? Eu sou o caminho perfeito de Deus. Então é andar em Jesus. E os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles entendiam isso. Por quê? Porque eles foram formados na cultura judaica, que conhecia isso de uma maneira muito clara. Então, por isso, eles eram chamados de seita do caminho. Só que aí teve, né, toda a expansão do Evangelho, e aí o Evangelho chegou em Antioquia. E quando chega em Antioquia, os cidadãos ali de Antioquia começaram a zombar dos adeptos da seita do caminho, dos seguidores de Jesus. Então, o que eles vão dizer? Os cristãos. E aí é um paradoxo, né? Porque a palavra cristãos significa pequenos cristos, ou seja, os seguidores de Cristo. Então, ser cristão é seguir a Cristo. Simples assim.
é seguir a Cristo. Mas é aí que está a questão, porque todo ser humano, de maneira consciente ou inconsciente, ele segue alguém. Toda a nossa maneira de pensar, sentir e agir é determinada por alguém. Todos os seres humanos são determinados, têm o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações determinadas por uma pessoa, todos. Seja o seu pai, seja a sua mãe, todos têm. O seu tio, enfim. Isso faz parte daquilo que é chamado de referência existencial. Todo ser humano tem uma referência existencial. Você pode pegar uma criança, por exemplo, a maneira de reproduzir as suas ações, muitas vezes é imitando aquela pessoa que ela elege, de maneira inconsciente, no caso da criança, como a referência existencial dela. Então, é comum, por exemplo, eu vejo isso nos meus filhos de maneira clara, né? Até a minha filha, esses dias, né, Patrícia, estava falando lá, a minha esposa perguntou para ela, o que você quer ser quando você crescer, Sara? Ela disse, eu quero ter um consultório igual a mamãe. Por quê? Porque, de maneira inconsciente, a referência existencial da Sara é a mãe dela. E o Samuel, a mesma coisa. Ele vai, muitas vezes, reproduzir as minhas atitudes. Por isso, uma coisa que o Éder fala muito aqui, de maneira acertada, e muitas vezes as nossas atitudes vão falar muito mais do que as nossas palavras. Por quê? Porque nós somos referência existencial para os nossos filhos. Isso é tão claro na Bíblia que Jesus, lá em João 5,19, ele vai dizer, o filho, referindo-se a ele mesmo, não faz nada dele mesmo, mas ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então, o próprio Jesus estava dizendo que a referência existencial dele era o Pai. Em 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, isso é uma característica humana, por quê? Porque nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus foi revelada no homem Jesus Cristo. Então, nós nascemos, nós somos formados, ou seja, feitos de acordo com uma forma, de acordo com um padrão. Então, nós temos essa necessidade de referência existencial, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando o ser humano ele tira Deus do seu padrão existencial, ele vai colocar outra pessoa. A questão é, quem que nós elegemos como nossa referência existencial? Quem é, de fato, o nosso Senhor? Porque todo ser humano tem um. E é fácil responder isso quando nós analisamos as nossas ações. Então, as minhas ações têm refletido quem de fato eu sigo e, consequentemente, eu sirvo. Então, se eu sirvo a Cristo, como eu digo que eu sigo a Cristo, que eu sirvo a Cristo, as minhas atitudes devem refletir a pessoa de Cristo. Se, mesmo eu dizendo ser cristão, mesmo dizendo eu servir a Cristo, mas as minhas atitudes não têm refletido a imagem, não têm refletido a pessoa de Cristo, então Jesus não é o seu Senhor. O próprio Jesus vai falar isso lá em Lucas 6,43, quando ele diz para os discípulos, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. E aqui, meus irmãos, eu estou falando uma coisa que eu sempre digo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Eu estou falando isso para mim. Porque muitas vezes eu analiso, eu falo, gente, mas espera aí. As minhas atitudes não estão refletindo o senhorio de Cristo. Não estão refletindo o fato de Jesus ser o meu Senhor, ser a minha referência existencial, ser o meu padrão de pensamento, sentimento e atitudes. Quantas vezes os meus sentimentos são completamente contrários aos sentimentos de Jesus? Quantas vezes o meu sentimento em relação ao meu próximo é completamente diferente da maneira como Jesus sente, do sentimento de Jesus em relação a essa mesma pessoa? Então eu vejo que, não, de fato, eu não estou servindo a Jesus.
A questão é, eu estou servindo a quem? Muitas vezes a nós mesmos. O ser humano ele tem uma facilidade de colocar-se como o seu próprio Deus. E a gente vê as várias heresias, né, as várias aberrações que nós vemos, principalmente no meio de difusão de informação muito grande, através da internet. Então, chegam muitas coisas, né, muitas aberrações a gente vê. Aí eu falo, gente, mas de onde que fulano ou fulana de tal tirou isso? De onde que ela tirou? Ela tirou da vontade dela, óbvio. A Bíblia diz, Jeremias 17:9, que o nosso coração é corrupto, desesperadamente enganoso. Então, o nosso coração é enganoso. Então, se a gente partir da nossa vontade para interpretar a Bíblia, a dinâmica do nosso cristianismo vai ser contrária. Porque quando eu vejo que as minhas ações são diferentes daquilo que Jesus manifestou como homem, obviamente, eu estou permanecendo na parte de cima da gangorra. E se eu estou permanecendo na parte de cima da gangorra, Jesus está onde? Jesus está na parte de baixo. Então, a gente precisa analisar quem que está acima na gangorra. Ah, é Jesus. Então, as suas atitudes têm refletido isso? Então, a primeira questão é, o que é ser cristão? Ser cristão é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é reconhecer o seu senhorio. E reconhecer o seu senhorio é submeter a sua maneira de pensar, sentir e agir a Ele. Ele é o nosso Senhor de fato. E esse senhorio precisa ser refletido através das nossas ações. Uma outra questão é, por que ser cristão? Por que ser cristão? Tá, agora eu entendi mais ou menos o que é ser cristão, mas a questão é por quê? Por que eu devo ser cristão? Por que eu devo seguir a Cristo? Num primeiro momento, é porque Ele é a sua origem. Você veio dEle. Então, quando você coloca qualquer outra coisa que não seja Jesus, você está colocando esse algo num lugar completamente indevido. E você está falseando a realidade, a sua identidade. Então, se você pauta a sua identidade, as suas ações, e qualquer outra coisa que não seja Jesus, você está sendo enganado, meu amigo. Porque a nossa verdadeira identidade, a identidade de quem nós somos, e como nós devemos pensar, e como nós devemos agir, precisa estar refletido em Cristo, porque Ele é a nossa origem. Baseado nisso, a gente também precisa analisar que nós fomos formados com um propósito. E qual que é esse propósito? Isso desde o começo, pessoal. Desde o começo. Refletir e estabelecer a vontade de Deus sobre a terra. É interessante quando nós refletimos sobre o aspecto imagem e semelhança. Já parou para pensar assim, por que a Bíblia fala imagem e semelhança? São a mesma coisa? Não. Mas são conceitos complementares. Então, o que é imagem? Imagem fala do caráter. Nós refletimos o caráter de Cristo. O que é semelhança? Refletimos a sua autoridade. Aí no Salmo 115, 16, por exemplo, o salmista vai dizer, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, como consequência do ser humano, isso antes do pecado, refletir a imagem, refletir o caráter de Deus, Ele exercia autoridade sobre toda a criação, sobre todo o Éden. Quando essa imago Dei, ou seja, a imagem de Deus no homem, é distorcida por conta do pecado, ele consequentemente perde essa autoridade. Por isso ele é expulso do jardim. Só que o ato de regeneração, o Espírito Santo começa a ação de restaurar essa imagem na nossa vida. É por isso que lá em 2 Coríntios 3,18, ele vai dizer, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, conforme a sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, à medida que nós vamos caminhando em Cristo, que é o caminho,
o nosso caráter vai sendo mudado. E a gente vai refletindo a imagem, ou seja, o caráter de Cristo. E à medida que nós vamos refletindo o caráter de Cristo, nós vamos exercendo a sua semelhança, ou seja, a sua autoridade. Porque semelhança significa o ser humano, e aqui no contexto do Novo Testamento, a igreja, exercer na terra o governo que Deus exerce nos céus. É exatamente isso que Jesus, lá em Mateus 6,10, vai dizer: venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E quando Jesus fala para Pedro, quando ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está falando exatamente da igreja como um instrumento para o estabelecimento do reino de Deus, que Jesus veio trazer. Quando Jesus se encarnou, ele mesmo dizia: o reino de Deus está entre vós. Mas aí, ele fez toda ali a obra da redenção, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, só que ele disse para os discípulos: vocês vão continuar a minha obra aí. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito e serão minhas testemunhas. Então, assim como João Batista, por exemplo, ele preparou a primeira vinda de Jesus, a igreja é chamada, pelo poder do Espírito Santo sobre ela, a preparar a segunda e definitiva. Porque na primeira, Jesus ele veio como cordeiro. Na segunda, ele vem como leão. Ou seja, ele vem estabelecer o seu governo, estabelecer o seu juízo. Por isso que ele está dando todo esse tempo, a fim de que a igreja, como representante do reino de Deus, o manifeste. E isso, pessoal, é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo das eleições. Então, a igreja, eu não ia falar isso, mas a gente acaba falando. Então, a igreja, ela precisa refletir a imagem de Jesus, mas, consequentemente, a sua semelhança. E como que a igreja é chamada a exercer a semelhança de Jesus, que é a pedra angular da igreja, no contexto de eleições? Votando em candidatos que, embora não sejam perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas que reflitam os valores do reino de Deus. Agora, você votar num candidato ou em candidatos que não só não refletem os valores do reino, mas são contra os valores do reino, e são contra, assim, de maneira descarada, são anticristãos confessos, você precisa analisar quem é que você está seguindo. Se você está seguindo uma ideologia e tentando, isso é o que eu vejo de monte, são pessoas que servem uma ideologia e tentam conformar Jesus a essa ideologia. Então, o que eu já vi de gente, que eu já discuti também com pessoas comparando Jesus com Che Guevara, Jesus com Karl Marx, falou: não, esse Jesus aí não é o Jesus bíblico. Ou seja, o fato de você interpretar Jesus dessa forma já indica quem é o seu Senhor. Óbvio que não é Jesus, porque Jesus, ele mesmo diz: examinem as Escrituras, João 5,39, examine as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então, se você quiser saber quem de fato é Jesus, leia a Bíblia, mas leia a Bíblia não de acordo com as suas vontades, mas de acordo com aquilo que a Bíblia diz, ou seja, de acordo com a tradição cristã apostólica. Porque, como eu disse, quando nós vamos para a Bíblia com o conceito de liberdade equivocado, a liberdade é eu fazer o que eu quiser, você vai interpretar a Bíblia de acordo com esse conceito equivocado de liberdade. Então, primeiro, a gente precisa ajustar esse conceito de liberdade, que não é fazer o que eu quero, mas é ser livre do pecado. E quando fala ser livre do pecado, é ser livre da escravidão que a nossa vontade impõe sobre a gente. Porque eu vivo dizendo isso lá para os meus alunos. Esse conceito que o secularismo prega, de que você é livre para fazer o que você quiser, ele é falso desde a sua essência. Porque imagine se nós fazermos tudo que nós queremos, nós não somos livres, nós somos escravos das nossas vontades. O camarada: não, eu faço o que eu quiser. Não, filho, você não é livre. Por quê? Porque você não tem competência para dizer não para as suas vontades. Então, você é escravo. Você é uma massa de manobra.
de pessoas que querem te manipular. Ou seja, o seu Senhor não é Jesus, mas é você mesmo, é o seu coração corrupto. Então a questão é, por que ser cristão? Para refletir o reino dele, para ser um instrumento para que o reino dele seja manifesto. E se o reino dele deve ser manifesto, a gente precisa submeter a nossa vida a esse rei, que é o próprio Cristo. E é muito interessante, já estou caminhando para a conclusão. Então, o que ele diz na sua oração sacerdotal para os discípulos? Ele vai orar ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí a gente precisa refletir sobre o papel da igreja, em como ela não apenas interpreta esse texto, mas como ela age em relação a ele. Por quê? Porque existem 3 maneiras de nós entendermos esse texto. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A primeira é uma atitude escapista. O que é uma atitude escapista? É aquela pessoa que entende que ela não pode ter contato nenhum com o mundo. Ela não pode frequentar lugares seculares, ela tem que ir só na igreja, ela não pode ouvir nada assim que não seja cristão, ela só pode ver programação que seja cristã, feita por cristãos, ou seja, e ela estabelece uma cultura gospel, ela se blinda totalmente, como se isso fosse possível. Isso é uma atitude escapista, porque ele vai dizer assim, não, ó, o mundo jaz do maligno mesmo, a Babilônia vai cair, então é o seguinte, ó, eu preciso aqui me preservar, porque o mundão já foi. Ou seja, ele não crê na redenção do mundo, ele não crê na redenção da cultura. Para ele, política é do capeta, educação é do capeta, é tudo do capeta. Então, ele não tem acesso, ele não tem comunhão com nada disso. Então, ele se blinda, é uma atitude escapista. A outra atitude, para fugir desse escapismo, é a aculturação. O que é a aculturação? Quando nós permitimos que a cultura do mundo entre na igreja, que a cultura do mundo entre na nossa vida, que a cultura do mundo formate a nossa vida. Ou seja, quando nós passamos a pensar, sentir e agir, não de acordo com os preceitos da Bíblia, mas de acordo com a cultura vigente. E sobre isso, Paulo é enfático. Quando ele fala, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, a fim de que vivamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele começa dizendo, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. A questão é que existe uma terceira alternativa, e essa alternativa bíblica, que é o mandato cultural. Ou seja, eu sou cristão, o meu Senhor é Cristo, eu entendi o que é ser cristão, que é seguir a Cristo, Ele é o meu Senhor, é Ele que deve determinar a minha maneira de pensar, sentir e agir. Eu entendo o propósito de Deus para mim, ou seja, ser cristão é refletir Cristo e refletir o seu reino. Baseado nessas 2 coisas, é que eu vou viver no mundo, mas com o intento de redimi-lo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós estamos no mundo com o propósito de difundir o evangelho de Cristo, de difundir o reino de Cristo. Mas nós não podemos viver conforme ele. Nós não podemos viver conforme este mundo. Peço que os tires do mundo, peço que não os tires do mundo, mas que os livre do mal. E o mal ali, pessoal, não é o maligno. O termo ali é poneros, que é diferente de amartia. Amartia é pecado. O poneros é o mal no seu sentido geral. E é mal até no seu sentido cultural. E Jesus, ele vai, no seu ensino com os discípulos, confrontar muito a cultura vigente da sua época, dizendo, olha, o reino de Deus é completamente diferente da cultura que vocês estão acostumados. Em Mateus 20, 26, por exemplo, quando ele vai falar daquele que deve ser o primeiro no reino de Deus, ele vai falar, olha, o que é chamado para ser o primeiro no reino de Deus, ele é chamado para servir, e não como os homens fazem, ou seja, não de acordo com a cultura que diz que o primeiro é aquele que manda, é aquele que ordena. Não, no reino de Deus é diferente a coisa. No reino de Deus, o primeiro é aquele que serve. O evangelho, irmãos, ele é contracultural.
E ser contracultural é ficar na parte de baixo da gangorra, para que Cristo seja exaltado. Porque isso, na teoria, é muito fácil, mas vai viver na prática. Vai, por exemplo, numa fila, que você está com horário, e aí o pessoal lá da frente não anda, a fila não anda, você está com horário, e aí você encontra uma alternativa de dar aquela furadinha na fila, aí você fala, quer saber, velho, eu estou com pressa, e o outro mundo é dos espertos, né? Aí você vai lá e fura a fila. Ou seja, você já pensou de acordo com o padrão do mundo. E isso, irmãos, eu estou falando por mim também, obviamente. Muitas vezes nós somos flagrados, não só pensando, mas agindo de acordo com o mundo. Só uma mentirinha, dá nada não. Não, tem que andar, né? Pelo amor de Deus. Senão a coisa não vai. Não, esse mês, esse imposto aqui não dá, velho. Não, isso aqui não tem jeito. Não, só uma sonegadinha. Não, tem que dar uma sonegada, senão o trem não vai. Senão você quebra. E isso, pessoal, em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. No nosso relacionamento conjugal. Mas também, nossa, ela também enche meu saco. Vou fazer isso aí só de pirraça. O que é isso? O sentimento de vingança. Então, a gente precisa analisar a nossa vida. O apóstolo Paulo, na ocasião da ceia, ele vai falar, examine o homem a si mesmo. E nós precisamos nos examinar em todas as áreas. Porque se a gente começa a viver de acordo com o padrão do mundo, nós não estamos seguindo a Cristo e muito menos cumprindo o teu propósito de refletir o seu reino, que responde à questão, por que ser cristão? Então, você não está sendo cristão e muito menos exercendo o cristianismo, ou seja, cumprindo o propósito para o que é ser cristão. Porque não tem como eu refletir o reino de Deus se eu não estou plenamente submisso a esse rei. E aí, para concluir, que é a terceira questão, que na verdade já é um desfecho de tudo isso, o que eu disse é, como ser cristão? Então, a primeira pergunta é, o que é ser cristão? É ser servo, e ser servo implica em reconhecer o senhorio de Cristo. O que é ser cristão? É refletir o seu reino, fazer com que a sua vontade seja manifesta na minha vida e através dela, aonde Deus nos colocou. E agora é como ser cristão. E aí, pessoal, como eu disse para vocês no começo, que infelizmente a vontade do homem, a vontade do ser humano, muitas vezes é colocada acima da vontade de Deus. Esse texto que eu disse para vocês, que Jesus diz que para que nós o sigamos, ou seja, se ser cristão é seguir a Cristo implica em negarmos a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos. Então, não tem outra resposta mais completa para essa questão, como ser cristão. Como ser cristão? Negando-se a si mesmo. Simples. Simples, só que não, né? Porque é justamente essa atitude de negarmos a nós mesmos que significa permanecer na parte de baixo da gangorra. Porque, como eu disse, nós estamos vivendo numa era que a egolatria, muitas vezes, ela aparece e ela é manifesta com uma cara de piedade. O que significa isso? Eu não sou contra, tá? Eu faço uso também e uso bastante. E eu acho que é um meio de evangelismo muito forte, desde que use de maneira bíblica. Mas, assim, nós estamos na era das redes sociais. Então, hoje, por exemplo, o culto vai para a internet. Então, a internet é um meio de difusão. E a gente precisa usá-lo até que a gente seja proibido disso. Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter essa permissão. Então, enquanto tem, vamos usar de maneira sábia, de maneira bíblica, obviamente. Mas junto com esse uso da internet, junto com esse uso, com a exposição às mídias sociais, pelo fato do coração humano ser enganoso, às vezes, a gente com uma intenção correta,
de refletir a palavra de Deus, de difundir o evangelho de Jesus, acaba usando isso como um mecanismo para se promover. Então, às vezes a gente usa o nome de Jesus como um subterfúgio para que eu angarie muitos seguidores e seja famoso. Então vou colocar eu pregando ali, porque olha, cara, minha palavra é muito boa, né? Aí o pessoal vai ver, vai curtir. A gente precisa tomar muito cuidado, eu falo por mim. Quando eu estou ali no Instagram, e logicamente que eu comecei a usar com o intento de difundir o evangelho, mas muitas vezes eu me pego, eu falo, peraí, por que eu estou postando isso? Eu estou postando isso para que as pessoas admirem a minha inteligência, admirem o meu conhecimento da palavra, ou porque eu quero de fato difundir o evangelho de Cristo? Às vezes eu entro em crise, irmãos, e às vezes eu já cheguei e falei, não vou postar isso. Por quê? Porque a minha intenção está errada. Eu preciso primeiramente me tratar sobre isso, a fim de que eu faça a coisa de maneira correta. Por quê? Porque é muito fácil. E a própria cultura nos instiga a isso. O que tem, com certeza vocês devem ver por aí, o que tem de gente vendendo curso na internet é uma coisa de doido. E aí teve uma vez, eu até brinquei, né? Falei assim, eu vou lançar um curso dizendo como você deve fazer o seu curso. E aí o Facebook me deu um monte lá. Curso para aprender a fazer o seu curso. Falei, nossa, eu estou brincando com a coisa e não é que tem? Porque hoje é uma exposição, eu falo muito lá na escola, com os professores. Nas redes sociais, as famílias são as melhores famílias, todo mundo é leitor assíduo, todo mundo é perfeito, todo mundo é uma maravilha. Repito, pessoal, eu não sou contra, eu faço uso. Eu acho que o cristão deve usar de maneira bíblica. Mas, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, nessa prática de evangelizar nas redes sociais, muitas vezes nós estamos reproduzindo a cultura do mundo, que é uma cultura egolátrica, que usa Jesus apenas para se promover. Então, irmãos, eu quis dizer tudo isso para vocês, para você ver que essa dinâmica do cristianismo, ela não é simples, ela é difícil. Fazer com que Jesus permaneça na parte alta da gangorra, isso só vai acontecer se eu tiver a disposição e a consciência de permanecer na parte de baixo. E permanecer na parte de baixo dói. Porque permanecer na parte de baixo é você renunciar às suas opiniões. Porque hoje também uma outra coisa que a gente poderia falar é todo mundo quer expor a sua opinião. E às vezes nem expor, quer impor. Porque uma coisa é a exposição, e muitas vezes da exposição torna-se uma imposição. Então, o que tem de gente, por exemplo, que fulano vai votar no candidato A e o outro no candidato B, sai briga. Não, mas isso é burro, não sei o quê, aquela coisa. Né? Logicamente que em alguns casos são, mas a gente não pode falar. A gente só ora, Deus ilumina a mente desse cidadão que vai votar num ladrão, mas não vou falar, isso aí, entendeu? Mas a gente, entendeu? A gente tem esse risco. E aí a gente precisa analisar que, muitas vezes, eu vou ter que engolir sapo. E o engolir sapo é justamente permanecer na parte de baixo. Ou seja, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso ficar lá na parte de baixo. E ficar na parte de baixo é morrer para mim mesmo. Para encerrar agora de vez mesmo, lá em Mateus 11:25, Jesus ele vai falar assim, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E o que é esse esforço? É a violência? É assim, uma mobilização física total? Não. A questão é esse esforço de permanecer na parte de baixo, a fim de que Jesus seja glorificado. Esse é o esforço que garante o reino, porque nós somos chamados para isso. Isso é cristianismo, isso é ser cristão. Amém? Amém, pessoal, vamos ficar em pé. Queria chamar o pessoal do louvor.
Porque, como eu disse, pessoal, na teoria, tudo é fácil. É muito fácil a gente expor de maneira sistematizada tudo isso que a gente falou. A questão é, pessoal, que na prática, e eu falo isso por mim, não é bem assim que acontece. Então, nós precisamos pedir muito a ajuda do Espírito com que essa palavra frutifique no nosso coração. Jesus, ele diz, né, as minhas palavras são espírito e vida. Então, o que ele quis dizer com espírito e vida? Ele quis dizer que o espírito, no sentido de que isso invada o nosso coração de maneira plena e que se transforme em prática. Tiago 22, ele vai dizer isso, né? Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Mas muitas vezes, na prática, a gente ainda vai refletir um pensamento mundano, um pensamento secular. E a gente tem que pedir muito para que o Espírito acusar quem acusa é o diabo, mas dar essa consciência, nossa, eu agi dessa forma, de uma maneira que eu não deveria. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a isso e selar essa palavra no nosso coração, a fim de que ela se transforme em prática. Amém? De ti, mais de ti. Canta. E menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Jesus. Eu quero, antes de passar aqui para o Bispo Éder, fazer uma oração com vocês, selando tudo isso, que isso se transforme em espírito e vida no nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se dispôs a sofrer, a morrer por nós. O
Senhor amado, que assim como o Senhor se dispôs, Deus, a servir a nós, morrendo por nós na cruz, que nós possamos servi-los, Deus, com toda a nossa vida, que sejamos testemunhas, que sejamos mártires por sua causa, Senhor. Amado, em nome de Jesus, nos capacite, Deus. Senhor, permanecemos na parte de baixo da gangorra, Senhor. Deus, a fim de que o Senhor permaneça exaltado, Deus. Ser exaltado através das nossas vidas, ser exaltado através da sua igreja, que reconhece o seu senhorio e que se submete plenamente a ela. Que todo o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir reflita a sua imagem e a sua semelhança. Seja feita nas nossas vidas e sobre toda a terra a sua vontade, assim como é feita nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria chamar o Bispo Éder. Amém. Erga a tua mão para o alto. Obrigado, Jesus, pela vida do Mateus, Senhor, pelos ensinos que o Senhor tem colocado no coração dele. Que o Senhor esteja, Senhor, sobre ele, sobre a sua casa, trazendo a cada dia mais graça, mais força em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom domingo, boa eleição. Que eu te